Bradesco. Entre nós, você vem primeiro. Boa noite para você. Boa noite. Um novo crescimento do número de assaltos a farmácias coloca a polícia de São Paulo em alerta. O alvo das quadrilhas são as canetas emagrecedoras que custam caro e, depois de roubadas, abastecem um mercado clandestino. O homem de boné vermelho entra na farmácia na zona leste de São Paulo como se fosse um cliente. Ao chegar ao balcão, leva a mão à cintura, anuncia o assalto e obriga o atendente a ir até a geladeira, onde estão os medicamentos mais caros. Canetas emagrecedoras e outros produtos de alto valor são colocados numa sacola. O suspeito ainda pega outros produtos e se prepara para sair. Mas assim que deixa a farmácia, 2 viaturas da PM já estão do lado de fora. O homem é cercado e preso em flagrante com R$14 mil em medicamentos roubados. Essa tentativa de roubo confirma uma tendência. As chamadas canetas emagrecedoras se transformaram em alvo preferencial para os assaltantes. De acordo com o levantamento feito pela Abrafarma, a Associação Brasileira de Redes de Farmácias e Drogarias, só no ano passado, no estado de São Paulo, o prejuízo provocado pelos roubos desse tipo de medicamento chegou a quase R$69 milhões. A média foi de 11 roubos por dia. Em 2025, foram mais de 3.800 ocorrências no estado, com quase 59 mil canetas roubadas, a maioria dos casos na capital. Para tentar conter a onda de violência, a associação criou um comitê interno de segurança para colaborar com a polícia. A gente acredita que, na verdade, tem um crime organizado aí, né? Se a gente conseguir mexer nos receptadores, talvez a onda diminua. Além dos roubos nas farmácias, outro problema é a entrada ilegal desses medicamentos no país. Na semana passada, um caminhão com 2.400 ampolas de substâncias emagrecedoras foi apreendido em Guarulhos, na Grande São Paulo. A carga foi avaliada em R$1 milhão. Por determinação da Anvisa, esses medicamentos têm venda controlada. Quando roubados, o problema vai além da segurança e se torna um risco à saúde pública. A caneta, depois que ela sai do ambiente refrigerado, etc., dependendo da maneira como for acondicionada, aquilo fica um produto inapto para uso. Menina de 4 anos que estava desaparecida em Minas Gerais é encontrada na mata. Meu Deus do céu! Governo interino da Venezuela anuncia a libertação dos presos políticos. Frio extremo provoca mais de 80 mortes nos Estados Unidos. Na reportagem especial, 8.500.000 brasileiros demoram mais de 1 hora para chegar ao trabalho todos os dias. E daqui a pouco, São Paulo e Santos entram em campo precisando vencer para subir na tabela do Paulistão. Oferecimento Bradesco. Precisou de dinheiro? Chama o Pix com crédito do Bradesco. Nesta semana, a polícia de Goiás encontrou o corpo da corretora Daiane Souza, que estava desaparecida há mais de um mês. Ela sumiu quando foi ao subsolo do prédio religar a luz do apartamento onde morava. Bom, segundo a polícia, o síndico do prédio confessou o crime e mostrou tudo o que aconteceu naquele dia, numa reconstituição que durou 6 horas. Depois de passar por audiência de custódia, Kleber Rosa voltou ao local do crime. Conduzido pelo grupo tático da Polícia Civil, ele foi levado até a ponte do Rio Corumbá, a alguns metros de onde confessou ter jogado o corpo de Daiane Alves. No local, foi feita uma varredura para encontrar materiais relacionados ao crime. Depois dessa ação, Kleber foi conduzido até aqui, no subsolo do prédio, onde tudo aconteceu. O espaço foi isolado e novos exames periciais foram feitos. O carro usado no crime também foi levado para esclarecer a dinâmica da ação.
Na reconstituição, foram realizados disparos de arma. Segundo a polícia, o objetivo da reconstituição é verificar se o depoimento de Kleber está de acordo com os exames periciais. Os trabalhos duraram cerca de 6 horas. Nos próximos dias, a polícia deve divulgar os resultados da reconstituição. A ideia da Polícia Civil é concluir essa investigação e trazer à imprensa com toda a dinâmica elucidada. Serão feitas perícias para comprovar tudo aquilo e encerrar esse caso. Uma quadrilha foi presa durante a madrugada em São Paulo, no momento em que tentava assaltar uma casa. Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que 5 homens desceram de um carro e invadiram a casa, na zona leste da capital paulista. Outros criminosos davam cobertura num outro veículo. A polícia desconfiou e abordou os ocupantes do carro. Os ladrões foram presos no quintal da casa. No total, 8 foram detidos, incluindo um cadeirante. Com o grupo foram encontrados um revólver, munições, 7 celulares roubados e dinheiro. O carro usado no crime foi roubado na semana passada durante um sequestro relâmpago. Mãe e filha ficaram 2 horas com os sequestradores. O Jornal da Record teve acesso com exclusividade a uma investigação que mostra o avanço do Comando Vermelho no Rio de Janeiro. Para aumentar a fonte de renda, a facção vem investindo no setor imobiliário, com construções irregulares. Ilha do Governador, zona norte do Rio. Bairro onde ficam o Aeroporto Internacional, o Galeão e bases da Aeronáutica. Mas nem a presença de militares intimida o crime organizado. É o que mostra uma investigação da inteligência da Polícia Militar. Estas imagens de drone mostram um dos principais nomes do Comando Vermelho no Morro do Barbante. Wagner Barreto de Alencar, o Cachulé, seria o responsável pelo braço imobiliário da facção. Aqui, o traficante vistoria as obras de um loteamento. Segundo a polícia, o tráfico tem usado o dinheiro obtido com aluguéis de casas e comércios para aumentar a renda. Eles cobram pelo comércio, eles cobram do mototáxi, eles cobram do transporte alternativo. Ou seja, tudo que é consumido pela comunidade acaba sendo taxado. Este morador, que prefere não se identificar, confirma o clima de medo na região. Tem que fazer o que eles querem, que eles mandam em cima daquele terror imposto por eles. Depois de 2 meses de monitoramento, a polícia realizou uma operação para prender o traficante. Ele reagiu e morreu durante troca de tiros. A situação aqui na Ilha do Governador não é um caso isolado. Nos últimos 5 anos, quase 6.000 construções irregulares foram demolidas em toda a cidade do Rio. 70% delas estavam em áreas controladas pelo crime organizado. Estas imagens de barricadas feitas neste fim de semana mostram que o tráfico continua atuando na comunidade alvo da operação. A polícia afirma que segue monitorando as áreas controladas pelo crime organizado. É muito complicado, porque os moradores ficam debaixo, entendeu, das ordens do comando da facção Comando Vermelho. Então, a melhora ela é muito difícil. E 4 criminosos morreram num confronto com a polícia militar. Foi na Baixada Fluminense. O grupo é suspeito de ter assassinado um mototaxista pouco antes do tiroteio. As imagens foram registradas por câmeras de segurança de um ferro velho em Belford Roxo, na Baixada Fluminense, nesta sexta-feira. Um suspeito entra armado e dispara várias vezes contra a vítima a queima-roupa. O homem é o mototaxista Rafael Vilela da Silva, de 30 anos, que morre na hora. Depois do crime, um cerco policial identificou os atiradores em um carro dentro de uma comunidade próxima. Os PMs apreenderam 4 fuzis, uma granada, munição e o veículo. Os suspeitos foram socorridos, mas morreram no hospital. São eles João Vitor de Jesus, Jefferson Nascimento, Patrick da Silva e Bruno Ferreira. Rafael Vilela é o 4º mototaxista morto a tiros nos últimos 11 dias na região metropolitana do Rio. Os crimes têm gerado protestos de colegas de trabalho que fazem entregas ou corridas por aplicativos. As manifestações pedem mais segurança nas ruas.
Em um dos casos recentes, o motoboy Bruno dos Santos Barbosa, de 25 anos, foi morto a tiros na terça-feira em São João de Meriti, na Baixada Fluminense. O rapaz ainda teve a moto levada pelos assaltantes. As outras duas vítimas são Marcelo Júlio da Silva, de 52 anos, morto na zona norte do Rio, e Paulo Vitor de Souza, de 22, que morreu na zona oeste da cidade. Um policial penal foi baleado e morreu depois de reagir a uma tentativa de assalto no Rio de Janeiro. O crime aconteceu na linha amarela, uma das maiores vias expressas da cidade, na altura da Praça do Pedágio. Denilson Ribeiro Dias estava de moto quando foi abordado por criminosos. O policial reagiu e acabou sendo baleado. Com medo, motoristas que estavam na via voltaram na contramão. A arma da vítima foi levada pelos ladrões. A esposa do policial, que estava na garupa, não se feriu. A linha amarela chegou a ser interditada, mas foi liberada pouco depois. Portugal é uma das principais portas de entrada da cocaína no continente europeu. Esse é um caminho estratégico usado por organizações criminosas que usam embarcações clandestinas para transportar a droga. A ousadia do tráfico internacional de drogas voltou a impressionar as autoridades portuguesas. No meio do mar, uma embarcação atípica chamou a atenção. Com o apoio da Marinha e da Força Aérea, a Polícia Judiciária fez a maior apreensão de cocaína já registrada no país. Foram 9 toneladas da droga transportadas em um semi-submersível. A embarcação foi interceptada na costa portuguesa, próximo ao arquipélago dos Açores, em uma rota usada pelo tráfico entre a América do Sul e a Europa. Ao contrário dos submarinos, que têm longa autonomia, os semi-submersíveis são adaptados para navegar parcialmente submersos. Como apenas uma pequena parte fica visível acima d'água, isso dificulta a detecção por aeronaves. O diretor da polícia, Arthur Vaz, destaca o desafio no combate ao tráfico, que busca constantemente novas formas de driblar a fiscalização. De facto, é uma aventura e é uma aventura muito ousada, que implica mesmo sérios riscos para os tripulantes. A utilização de embarcações feitas de forma artesanal, com estrutura simples e que enfrentam condições extremas de navegação, tem se tornado uma tática do tráfico internacional de drogas. Esta foi a terceira apreensão do tipo feita pela polícia portuguesa em apenas um ano. Segundo as autoridades, 4 tripulantes foram detidos, 3 colombianos e um venezuelano. Em março do ano passado, os agentes apreenderam uma dessas embarcações construídas pelo tráfico de droga no litoral norte do Brasil. Em 2025, mais de 23 toneladas de cocaína foram apreendidas em Portugal, o maior volume desde 2006. A Polícia Judiciária não confirma a atuação direta de facções brasileiras, como o PCC em Portugal, mas destaca a importância da cooperação entre os dois países. Estamos convencidos que daqui a algum tempo deixarão de utilizar este tipo de embarcações, porque naturalmente sabem que elas também são interceptadas e irão tentar utilizar outros meios. Na Venezuela, parentes comemoram o anúncio de uma anistia geral para presos políticos. A prisão apontada como centro de tortura vai ser fechada. A notícia rompeu o silêncio das famílias que fazem vigília nos presídios. Posto em prática. Esperamos que seja colocado logo em prática, disse a mãe de um preso. O anúncio da anistia foi feito ontem, na sede da Suprema Corte em Caracas. A presidente interina, Delcy Rodrigues, disse que a lei vai beneficiar pessoas presas desde 1999. Delcy também declarou que a prisão helicoide, sede do Serviço de Inteligência do governo, vai ser transformada em espaço cultural e esportivo. O local é apontado como um centro de tortura.
Estimativas independentes apontam que há mais de 700 presos políticos na Venezuela. Cerca de 300 foram libertados desde a captura de Nicolás Maduro em 3 de janeiro, numa operação militar americana. A presidente interina ainda destacou que condenados por homicídio, tráfico de drogas e corrupção estão fora da lista de anistia. O anúncio acontece sob pressão direta dos Estados Unidos. A Casa Branca vem condicionando a cooperação entre os dois países a avanços concretos do novo governo venezuelano. Uma comissão parlamentar vai ser formada para apresentar um projeto ao Congresso. A líder da oposição, Maria Corina Machado, afirmou que a medida não é voluntária, mas uma consequência da relação com os Estados Unidos. Enfim, os presos que estão em centros de tortura poderão estar com suas famílias em breve, afirmou a Prêmio Nobel da Paz. Os Estados Unidos enfrentam um novo apagão de serviços federais, mas desta vez a paralisação deve ser curta. O Senado já aprovou o orçamento, mas ele também precisa ser avaliado pela Câmara. A votação foi marcada para segunda-feira. Com isso, o bloqueio dos pagamentos deve durar apenas este final de semana. O shutdown acontece 3 meses depois da paralisação mais longa da história americana, que durou 40 dias no final do ano passado. Ainda nos Estados Unidos, um juiz federal decidiu hoje que as operações contra a imigração ilegal podem continuar em Minnesota. Essa decisão é anunciada no mesmo dia em que mais de 300 manifestações foram marcadas em dezenas de cidades. A onda de protestos tem gerado confrontos violentos com a polícia, principalmente em Los Angeles e em Chicago. Hoje, a Justiça americana também mandou soltar o menino de 5 anos que foi detido por agentes na porta de casa. E subiu para 85 o número de mortos pelo frio extremo que atinge os Estados Unidos. 28 milhões de pessoas que vivem na costa leste estão em alerta para o chamado ciclone bomba, que deve atingir o país até amanhã. A tempestade começa a se intensificar e deve evoluir para um poderoso ciclone bomba esta noite. O fenômeno ocorre quando o ar gelado do Ártico se choca com o ar quente do oceano. A previsão é de muita neve e ventos que podem superar os 100 km por hora. Além do frio extremo, há risco real de inundações costeiras e de estradas bloqueadas pela neve. Mais de 1.500 voos nos Estados Unidos foram cancelados neste sábado. As autoridades pedem que os moradores estoquem alimentos e se preparem para problemas no fornecimento de energia, já que a força dos ventos pode derrubar postes e árvores. Foram dias de chuvas intensas em várias regiões do país e o Brasil segue em alerta neste domingo. Quem traz os detalhes é Lidiane Sayuri. Lid, boa noite. Oi, Edu. Olha, a chuva deste domingo ainda pode causar transtornos pelo Brasil. E já temos um novo agrupamento de nuvens que os meteorologistas chamam de zacas se formando. Boa noite a você, Giovana, boa noite. E boa noite para você que está com a gente. Esse cenário favorece a ocorrência de pancadas fortes com raios e rajadas de vento. No Sudeste, São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais podem registrar chuvas intensas em um curto período, com risco de alagamentos e transtornos. Domingo chuvoso em Belo Horizonte. O sol aparece tímido à tarde e a chuva não dá trégua. Os termômetros não passam dos 28 graus. Em São Paulo, sol pela manhã com chuva à tarde, que se estende até a noite, máxima de 29. Em Palmas, máxima de 28, com chuvas rápidas. No sul do Brasil, a atmosfera segue instável sobre o Rio Grande do Sul, com risco de temporais isolados. A chuva pode vir acompanhada de vento e granizo. Em Santa Catarina e no Paraná, as pancadas podem virar temporais. As imagens de satélite mostram muita nebulosidade desde o centro-oeste até o sudeste. Na região norte, o Amapá continua em alerta para chuva volumosa. No Nordeste, a chuva se concentra no litoral, enquanto o interior segue com tempo mais seco e quente. Em Porto Alegre e no Recife, faz até 31 graus. 30 em Manaus. No Rio de Janeiro, muito calor, com 36. E até 34 em Teresina. Tempo Delivery. A Simone é de Timon, no Maranhão. Oi, Simone. Os próximos dias serão de sol entre nuvens, com calor e tempo firme. Máximas entre 33 e 34 graus.
O Adriano é de Dores do Indaiá, Minas Gerais. Boa noite, Adriano. No domingo, o sol ainda aparece, mas a previsão é de chuva. Já na segunda e na terça, temporais à tarde e à noite. Os termômetros não ultrapassam os 28 graus. Participe também do nosso Tempo Delivery. Poste seu pedido nas redes sociais com o nome de uma cidade e a hashtag você no JR. Edu, Giovana. Obrigada, Lid. E agora a gente volta a falar da proteína que se tornou esperança para quem sofreu uma lesão na medula e perdeu parte dos movimentos. Esse medicamento é uma descoberta brasileira que está sendo testada em pacientes voluntários com autorização da Anvisa. Luiz Otávio é militar. Há alguns meses, o jovem de 19 anos foi atingido acidentalmente por um tiro e ficou tetraplégico de forma parcial. Receber esse baque assim de derrubar não é fácil. Foi então que a família ouviu falar sobre a polilaminina, uma medicação desenvolvida por pesquisadores brasileiros ainda em fase de testes. O tratamento ajuda na regeneração de lesões medulares e pode devolver os movimentos do paciente. É uma coisa que deixa eufórico, né? Já fica um pouco mais animado. Foi necessário recorrer à justiça para conseguir a autorização para o tratamento. É um fato novo, principalmente quando se trata de uma implantação de um medicamento que está em experiência. A cirurgia experimental foi realizada há pouco mais de uma semana no hospital da base militar daqui de Campo Grande. Com autorização da Anvisa, a polilaminina foi trazida e aplicada no paciente voluntário por pesquisadores da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Luiz já percebeu uma evolução. Se eu fazer um esforço com a minha mente, forçar a tentar mexer, eu vejo o nervo da minha perna trabalhando. O jovem vem sendo acompanhado por um neurocirurgião que participou do experimento em Mato Grosso do Sul. Esperamos que com o passar dos meses ele vá recuperando as funções que ele perdeu, que ele ganhe os movimentos e com muita dedicação e muito otimismo no tratamento, ele volte a ter os movimentos das pernas e dos braços. Assim como o Luiz, pacientes que também fazem parte do estudo clínico serão acompanhados pelos próximos 2 anos, para que a pesquisa brasileira possa avançar ainda mais. Eu estou recebendo essa oportunidade, então eu quero que outra pessoa também receba. Um paciente morreu durante o incêndio que atingiu o Instituto do Câncer do Estado de São Paulo nesta sexta-feira. Segundo o Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, que administra a unidade, houve desabastecimento de energia durante o incêndio. Alguns pacientes que estavam na UTI tiveram que ser transferidos. Um deles, que já estava em estado crítico, não resistiu. A Polícia Civil investiga o que causou o fogo. A Justiça manteve a prisão preventiva do piloto de automobilismo que agrediu um adolescente em Brasília. A vítima está em coma há uma semana. O piloto Pedro Turra, de 19 anos, passou por audiência de custódia neste sábado. Ele foi preso ontem e deve ser levado para o presídio da Papuda na segunda-feira. A gente cumpriu um mandado de busca e apreensão. Na própria residência dele foi apreendida uma faca, soco inglês, que é exatamente o perfil que a gente já tinha feito. Uma pessoa ali que é agressiva. No último dia 23, Pedro Turra agrediu um adolescente de 16 anos em uma briga que teria começado por causa de um chiclete. Pedro teria cuspido o chiclete num amigo da vítima. Quando a confusão começou, o piloto dá vários socos no adolescente, que bate com a cabeça num veículo. O adolescente acabou internado na UTI de um hospital particular de Brasília, em coma induzido, em razão de lesões graves na cabeça. Pedro Turra chegou a ser preso na semana passada, mas foi liberado depois que a família pagou uma fiança de R$24 mil. Solto, ele gravou um vídeo em que pedia desculpas à família do garoto. Mas depois da repercussão do caso, a polícia recebeu outras denúncias de violência que teriam sido cometidas pelo piloto. Já apresentamos um pedido de revogação da prisão preventiva, ingressaremos também com habeas corpus no Tribunal de Justiça e estamos serenos, crendo que a justiça há de prevalecer.
Pedro Turra era piloto iniciante de uma categoria de automobilismo e foi desligado depois que a agressão ao adolescente se tornou pública. E veja agora os destaques do Domingo Espetacular. Essa semana, o caso do cachorrinho Orelha, querido por toda uma comunidade, que se tornou alvo de uma brutalidade absurda por um grupo de adolescentes. Eu recolhi ele, levei ao veterinário, vi a situação. Eu fiquei desesperada, eu chorava muito. A gente vai acompanhar o caso desse cachorrinho aqui, no Domingo Espetacular. É só mais um cachorro que matam? E como explicar um ato de tanta violência contra um animal indefeso? E tem ainda o passo a passo da morte da corretora de imóveis que desapareceu, depois de sair do elevador do próprio prédio. Eu não posso imaginar esse assassino ficar lá embaixo esperando ela para dar um fim na vida dela. O síndico confessou o assassinato e o Domingo Espetacular vai trazer os detalhes desse caso. De acordo com a polícia, esse veículo foi fundamental para o esclarecimento do crime. Agora uma pergunta. Você é bom de direção? Pois então, a famosa baliza, um terror dos alunos de autoescola, está com os dias contados. Pelo menos 6 estados brasileiros devem suspender a exigência nas provas do Detran. Não tem como o aluno sair da autoescola sem ter feito baliza. E o Domingo Espetacular embarcou na polêmica e faz o teste. Será que o brasileiro realmente domina a arte de estacionar? Sou especialista em baliza, mas eu prefiro o motorista. João Liberato em construção. Hoje a gente está aqui no estádio do Corinthians. No segundo episódio, o filho do Gugu vai sentir na pele como é a rotina de um jornalista esportivo. Responde aqui pra gente, qual que vai ser o placar de hoje? 3-0. Os bastidores de grandes produções. Estamos hoje nos bastidores dos estúdios do Acerte Ocaia. Antes de você... As reportagens que vão dar o que falar. Neste domingo, a gente te espera. Depois do Acerte Ocaia, às 6 da tarde. E por aqui ainda hoje tem reportagem especial que vai mostrar o tempo perdido pelos brasileiros até o trabalho. Mais de 8 milhões de pessoas levam mais de 1 hora no trajeto. E veja também, São Paulo e Santos se enfrentam daqui a pouco pelo Paulistão com transmissão da Record, R7 e Record Plus. Os dois times precisam da vitória para entrar na zona de classificação para as quartas de final. Já estamos de volta para você saber que o presidente Lula passou por uma avaliação médica hoje em Brasília, depois de ser submetido a uma cirurgia de catarata no olho esquerdo na sexta-feira. A recuperação é considerada satisfatória. Lula passa o final de semana na Granja do Torto e retoma a agenda de trabalho na segunda-feira. Daqui a pouco tem clássico na tela da Record, R7 e Record Plus. São Paulo e Santos se enfrentam pela 6ª rodada do Paulistão. A Paloma Totti já está no estádio do Morumbi e traz as informações agora da partida. Boa noite, Paloma. Boa noite, Giovana, Edu. Boa noite para você que está com a gente no Jornal da Record. Hoje a gente pode chamar de clássico dos desesperados. E eu te explico, viu? Pois é, São Paulo e Santos hoje estão fora da zona de classificação para as quartas de final do Paulistão. São Paulo vem de 2 derrotas, o Santos não vence há 4 jogos no Campeonato Paulista. Então hoje aqui a vitória é muito importante para os dois times. Daqui a pouco a gente vai girar as informações para saber como os times chegam para essa partida. Antes, o sábado foi de muitos gols pelos estaduais por todo o Brasil. Teve até gol de tiro de meta, dá só uma olhada. Abrindo as quartas de final do Campeonato Paranaense, o Coritiba venceu o Cianorte com um gol que não se vê todo dia. O goleiro Pedro Rangel cobrou o tiro de meta, a bola atravessou todo o campo e entrou. Coritiba, 1-0 placar final. No estádio Rei Pelé, em Maceió, o Asa de Arapiraca venceu o CRB e assumiu a liderança do campeonato alagoano. Alex Bruno marcou 2 vezes e Vandson fechou o placar, 3-0 Asa.
No Abadião, o Ceilândia bateu o Real Brasília. Artilheiro do Campeonato Brasiliense, Patricão marcou o primeiro e no finalzinho do jogo, Vigia fez o segundo. Em Natal, o América venceu o QFC por 1-0, gol de Alexandre Aruá. Apesar do resultado, o América segue na zona de rebaixamento do Campeonato Potiguar. Essa semana que passou marcou a estreia do Campeonato Brasileiro 2026. 20 times vão disputar 38 rodadas até sonhar com o título de campeão brasileiro. E essa conquista, claro, passa muito ali pelos pés, principalmente dos artilheiros. Mais do que sonhar com o título do Brasileirão, os atacantes dos 20 times têm outra meta em comum: conquistar a artilharia da competição. Alguns goleadores que se destacaram nos últimos anos entraram em campo na primeira rodada, como Gabigol, Hulk, Yuri Alberto e Caio Jorge. Mas só Luciano, artilheiro do Brasileirão em 2020, balançou as redes na estreia. Muito feliz pelo gol, 104 gols, acho que poucos jogadores conseguem essa marca e graças a Deus eu estou aí. Danilo, do Botafogo, marcou 2 gols na vitória do time carioca sobre o Cruzeiro por 4-0 e aparece como artilheiro do Brasileirão. O volante goleador mantém os pés no chão, mas sonhar não custa nada. Não vamos prometer nada, mas no dia a dia, no jogo a jogo, a gente vai mostrando. Caio Jorge foi o artilheiro na última edição do Brasileirão com 21 gols. O atacante do Cruzeiro vai atrás do posto de artilheiro pelo 2º ano seguido. O último jogador a alcançar esse feito foi Gabriel Barbosa, nas edições de 2018 e 2019 pelo Flamengo. Eu acho que o Caio Jorge é um dos principais. Eu acho que o Pedro também saudável, acho que o Pedro briga para ser o artilheiro do campeonato. E no Palmeiras tem o Flaco Lopes, tem o Vitor Roque também, que são jogadores que jogam em time, que produz bastante na questão ofensiva. E o Caio está entre esses cotados aí para brigar pela artilharia mais uma vez. Jogadores já estão aqui no Morumbi no aquecimento. Daqui a pouquinho tem São Paulo e Santos pelo Campeonato Paulista ao vivo na tela da Record. Daqui a pouco a gente volta com as últimas informações antes da bola rolar. Giovana, Edu. Combinado, até já, Paloma. E veja a seguir a rivalidade entre 2 países que envolveu até os pandas na Ásia. E ainda, menina de 4 anos que estava desaparecida em Minas Gerais é encontrada por voluntários. Depois de 2 dias inteiros de aflição, medo e espera, a notícia que todo mundo queria ouvir, né? Alice, de apenas 4 anos, foi encontrada viva no interior de Minas Gerais. A menina, que tem transtorno do espectro autista, tinha desaparecido enquanto brincava no sítio dos avós. Desde então, uma corrente de solidariedade se formou para tentar localizar a criança. O momento que traduz alívio, emoção e gratidão. O fim de 2 dias de angústia. Viva Alice! Depois de 48 horas, Alice voltou para os braços da família. A menina de 4 anos era procurada desde a tarde de quinta-feira, quando desapareceu da casa dos avós em uma área rural de Jeceaba, na região central de Minas Gerais. Bombeiros, cães farejadores e dezenas de voluntários se uniram nas buscas. O desfecho aconteceu hoje, quando um grupo que percorria a região de moto ouviu o grito da criança. Liga na Lara. Ô mocinha, calma. Pode ficar calma. Guilherme foi quem encontrou Alice. A gente conseguiu localizar ela através de uma comunicação assoviana. E quando a gente teve certeza que era ela, veio aqui na casa para poder avisar o pessoal, os bombeiros, que a gente tinha encontrado ela. Alice foi encontrada próxima a uma estrada de terra. O local fica a cerca de 2 quilômetros do sítio dos avós. Ainda não se sabe como a criança conseguiu chegar até ali.
No fim da tarde, o Ministério da Justiça chegou a emitir um alerta sobre o desaparecimento. A mensagem foi enviada para os celulares de quem estava num raio de até 160 quilômetros do local do sumiço. Durante os dias de operação, a Força-Tarefa vasculhou uma área equivalente a cerca de 40 campos de futebol. A gente fica alegre com o desfecho da ocorrência, né, de encontrar ela viva, encontrar ela bem, saudável, um sentimento de alegria mesmo desse momento que a gente está vivendo. Alice foi encontrada aparentemente bem, apenas com alguns arranhões pelo corpo. Depois do atendimento feito pelos bombeiros, ela foi trazida para esse hospital em Conselheiro Lafayette, onde passou por exames. A Polícia Civil ainda investiga as circunstâncias do desaparecimento. Com Alice a salvo, a família transforma o alívio em gratidão a cada pessoa que ajudou a trazer a menina de volta. Meu coração estava muito aflito, graças a Deus, estou aliviada, muito aliviada de ter minha filha de volta. Então, eu queria agradecer a todo mundo do fundo do meu coração, muito obrigado. Já no Rio Grande do Sul, o desaparecimento de uma família virou um mistério. Uma mulher de 48 anos sumiu faz uma semana. Os pais dela foram atrás e também não foram mais vistos. Silvana Guiar, de 48 anos, saiu de casa no último sábado e não retornou. Os pais, Isail, de 69 anos, e Dalmira, de 70 anos, foram procurar a filha no domingo. A Gislaine é amiga da família e tentou entrar em contato depois dos desaparecimentos. Mandei mensagens, liguei diretamente, mas o telefone ele não responde. Os 3 desapareceram em Cachoeirinha, na região metropolitana de Porto Alegre. A Ivanir mora em frente ao mini-mercado que pertence à família. Olha, eles eram tranquilos, né? Porque sempre 24 horas trabalhando aqui, né? Abriam segunda, fechavam domingo, 2 horas da tarde. Silvana chegou a postar nas redes sociais que sofreu um acidente de trânsito. A polícia investigou as rodovias onde teria acontecido o suposto acidente, mas não há registro da ocorrência. Já houve quebra dos sigilos telefônico e bancário para tentar ajudar na localização. As autoridades também procuram câmeras de monitoramento que tenham registrado imagens da família. Não temos ainda nenhuma informação precisa com relação à prática, a uma suposta prática de algum crime envolvendo o desaparecimento dos 3 e tampouco nenhuma informação concreta de onde eles poderiam estar. A Gisele conhece a família há 30 anos. A gente nunca ouviu falar nada de estranho sobre eles, por isso que é um mistério. Você já sabe que daqui a pouco tem Paulistão aqui ao vivo na Record, no R7, no Record Plus. É dia de clássico no Morumbis e é exatamente para lá que a gente volta agora com Paloma Totti. Conta tudo, Paloma. Vamos lá, Edu. É um jogo tenso. São Paulo e Santos estão numa situação bem complicada na tabela do Paulistão, até com risco de rebaixamento. Vamos saber então como os times chegam para esse clássico de hoje, ao vivo na tela da Record. A gente começa pelo São Paulo. Bruno Piscinato tem as informações. Boa noite, Bruno. Boa noite, Paloma. Olha, o São Paulo, depois de vencer o Flamengo no meio de semana pelo Brasileirão, Flamengo que é o atual campeão brasileiro, parece que a atmosfera do clube mudou. Tanto que a gente vai ter mais de 45 mil torcedores, né, que compraram o ingresso Morumbis lotado para esse clássico. O São Paulo, que viveu momentos turbulentos, né, depois que o presidente foi retirado do cargo, agora vai colocando a casa em ordem. O Rafinha, ex-jogador que jogou no São Paulo, foi contratado como gerente esportivo e dentro de campo o Crespo parece que encontrou o time ideal. Tanto que é praticamente a mesma equipe que enfrentou o Flamengo. A única alteração, Caleri, o atacante, vai estar no banco, poupado, pode entrar no jogo. Gonzalo Tapia será o titular. O Lucas também está no banco, pode entrar na partida. São Paulo que precisa vencer, como você disse, para se afastar da zona do rebaixamento, né, Paloma? Pois é, isso mesmo, Bruno. E o Santos também precisa muito da vitória, por enquanto, ainda sem Neymar. As informações do Peixe com ele, Jean Brandão. Boa noite, Jean. Boa noite, Paloma. Boa noite a todos. Olha, a situação do Santos não é das mais confortáveis. O Peixe não vence há 5 jogos, incluindo a estreia no Campeonato Brasileiro. E ainda não poderá contar na noite de hoje com o retorno de Neymar. Em compensação, poderá contar sim com o Gabigol, que será titular, e com a estreia de Rony. O jogador acabou de chegar do Atlético Mineiro, estará no banco de reservas à disposição do técnico Juan Pablo Vojvoda. Lembrando que uma vitória do Santos na noite de hoje recoloca o time no caminho da zona de classificação para a próxima fase. Paloma. Obrigada, Jean. Também pelo Paulistão, Guarani venceu a Ponte Preta no Clássico de Campinas.
O Bugre jogou boa parte da partida com 1 a menos, depois que o goleiro Kaique França foi expulso no primeiro tempo. O Alviverde segurou a pressão e já nos acréscimos marcou com Ebert. A vitória por 1 a 0 deixa o Guarani com 11 pontos, bem perto da classificação para a próxima fase. A Ponte continua na lanterna com apenas 1 ponto e perto do rebaixamento. Então, reforçando o convite, daqui a pouquinho, logo depois do Jornal da Record, tem São Paulo e Santos ao vivo na Record, no R7 e no Record Plus. Até já, volto com vocês aí no estúdio. Convite aceito, obrigada, Paloma. Israel realizou novos ataques contra terroristas na faixa de Gaza. Pelo menos 27 pessoas morreram. Os bombardeios aconteceram na véspera da reabertura da passagem de Rafah, na fronteira com o Egito. A única rota de entrada e saída da região desde maio de 2024. As cidades de Gaza e Khan Yunis foram atingidas pelos ataques. O exército israelense afirmou que a ofensiva foi uma resposta a uma movimentação de terroristas que foram vistos saindo de um túnel em Rafah. Segundo Israel, a ação viola o acordo de trégua. Em nota, as forças de defesa destacaram que o objetivo era atingir 4 comandantes e outros integrantes do Hamas e da Jihad Islâmica. Uma explosão num prédio no sul do Irã deixou um morto e 14 feridos nesse sábado. Segundo as autoridades iranianas, foi um acidente provocado por um vazamento de gás. Outros incidentes parecidos foram registrados no país, mas o governo descartou qualquer hipótese de sabotagem ou ataque estrangeiro. Já os Estados Unidos alertaram para o risco de um conflito com o Irã por causa dos exercícios com munição real, que o país afirmou que vai realizar a partir de amanhã no Golfo Pérsico. O sistema de metrô da capital da Ucrânia foi totalmente fechado neste sábado por causa da falta de energia elétrica. As estações de Kiev, que servem como abrigo para a população, ficaram no escuro hoje. O fechamento aconteceu mesmo depois da Rússia aceitar o pedido do presidente americano Donald Trump para interromper os bombardeios até domingo. A negociação tenta amenizar os efeitos do frio extremo no país. E os japoneses, se despediram dos 2 últimos pandas gigantes que viviam no país. E tem motivo. A retirada desses animais envolve política, diplomacia e também a forma como a China exerce poder no mundo. O portão se abre e com ele se encerra uma era. O caminhão que deixa o zoológico de Ueno leva os últimos pandas do Japão. Pela primeira vez em 50 anos, o país fica sem nenhum desses simpáticos animais. A despedida é emocionante. Temos muito a agradecer a Xiao Xiao e Lei Lei. Vamos sentir saudades, disse o diretor do zoológico. Os pandas nunca foram do Japão. Sempre foram cedidos pela China. Pequim costuma usar o envio desses animais como uma ferramenta de aproximação com outros países. Uma estratégia conhecida como diplomacia do panda. A saída dos últimos pandas aqui do zoológico tem relação direta com um momento delicado das relações entre China e Japão. O que antes era um símbolo de cooperação entre os 2 países, agora dá lugar ao silêncio e a um gesto com claro significado diplomático. Japão e China enfrentam disputas territoriais, divergências políticas e questões de segurança na Ásia. Nesse contexto, o governo chinês optou por não renovar o empréstimo e determinou o retorno dos pandas ao país. Questionada sobre o envio de novos animais, a China respondeu de forma direta, mas cautelosa. Sugiro contatar as autoridades relacionadas, mas os japoneses continuam sendo bem-vindos para ver os pandas no nosso país, disse o porta-voz do Ministério de Relações Exteriores. De volta à China, os animais passam por um período de quarentena num centro de pesquisa em Sichuan. No Japão, fica a saudade. E também uma mensagem clara. Quando a relação entre países não vai bem, até os pandas fazem as malas.
O especial Gargalos do Brasil vai mostrar hoje o tempo que o brasileiro perde parado no trânsito. Congestionamento, transporte público lotado e trajetos longos. Se deslocar nas grandes metrópoles leva muito tempo. 8,5 milhões de pessoas demoram todos os dias mais de 1 hora só para chegar ao trabalho. É um tempo de produtividade jogado fora e que impacta diretamente a economia do país. Prejuízo que passa de 260 bilhões de reais por ano. Vem cá, quanto é que custa o teu tempo? E quanto tempo você leva de casa até o trabalho? Se é bastante tempo, saiba que você não está sozinho, longe disso. O IBGE estima que mais de 7 milhões de brasileiros levam de 1 a 2 horas para chegar no serviço. Só para você ter uma ideia, aqui no Sudeste, os cariocas e os paulistanos levam em média 1 hora na ida ou na volta. 10 dias por ano só dentro do transporte público. A gente está em São Paulo, agora são 10h05 da manhã de uma quarta-feira e a gente vai embarcar na linha mais extensa da capital paulista para entender quanto é que esse tempo custa para o trabalhador. Vamos lá? Bom dia. A viagem começa pelo bairro Rio Pequeno, no extremo da Zona Oeste, e só termina no Ipiranga, na Zona Sul de São Paulo. A linha atravessa quase 40 quilômetros de distância, percorre 18 bairros da capital e para em 103 pontos de ônibus. Tudo isso só na ida. Todo o trajeto do ônibus leva, em média, entre 2 e 3 horas, mas pode ser ainda mais, dependendo do trânsito, né? Das condições que as ruas estão, né? A Eduarda passa cerca de 1 hora, mais ou menos, para ir para o trabalho todo dia. Todo dia, sem contar a espera do ônibus, se tiver trânsito que piora. Então, da porta da sua casa até a porta do trabalho leva quanto tempo? Umas 2 horas. Você já chega no trabalho cansada um pouco? Já. Eu acho que eu costumo falar que o trajeto é mais cansativo do que a rotina do trabalho em si. O dia a dia exaustivo da Eduarda é parecido com o do Leandro. 2 horas, 2 horas e 20 minutos. Bastante, né? Bastante tempo. Você sente que você poderia usar esse tempo todo para fazer outras coisas da sua vida? Sim, sim. Estudar um pouco mais, focar um pouquinho mais no estudo, mas o tempo não bate. Tem gente que aproveita esse tempo para se maquiar, aproveita o tempo como dá, né? Sei, já é costume. Para onde você tá indo? Tô indo pro trabalho agora. Fica muito tempo no ônibus? Às vezes. É. Demais. São 2 ônibus, às vezes 3, dependendo do posto que eu vou cobrir. Onze h 47 agora, a gente está passando por Moema, região nobre da capital paulista. A Cida está voltando do trabalho. Tá longe ainda de casa? Sim. Leva quanto tempo aí nesses trajetos todo? Esses trajetos todo aí são as 2 horas ainda, viu? Você gostaria de morar mais perto do trabalho? Sim. Ia aproveitar bem mais, ia dormir mais, né? Ia ter mais tempo para descansar. Chegamos. Só sobrou a gente, hein? 12h40 agora. Mais de 2 horas e meia de viagem. A gente chegou aqui no Ipiranga, zona sul da capital paulista. Esse é o tempo que, segundo o IBGE, mais de 1 milhão de pessoas levam para o trabalho todos os dias. Mas será que a gente poderia passar menos tempo do que a gente passa hoje no transporte público? Vou falar com o Ivan. Ivan, tudo bem? Tudo bem. Dá para passar menos tempo? Daria para passar menos tempo? Daria. Precisamos diminuir o congestionamento em nossas vias. Hoje, cada município faz o seu planejamento, execução de obras, manutenção e operação isoladamente. Nós temos que ter um planejamento centralizado para integrar todos os transportes e ter um rendimento melhor para o passageiro. O tempo de um trabalhador é um dos principais insumos da economia. Ou seja, cada minuto que um trabalhador está desperdiçando o seu tempo, a gente pode imaginar que a gente está vivendo com mais escassez, com menos produção,
com menos recursos, portanto. E quanto será que o Brasil está perdendo com tanta gente em longos deslocamentos? A gente chega num número de 264 bilhões ano de produção que a gente poderia ter. Isso dá mais de 2 vezes o orçamento federal gasto em educação e dá 1,2 vezes o orçamento da federação na área da saúde. E no cálculo do que é desperdiçado, entra o que tem valor, mas não tem preço: a qualidade de vida. E não tem preço mesmo. O Jornal da Record está terminando. As reportagens dessa edição você acompanha no Record Plus e em todas as nossas plataformas digitais. A programação da Record está ao vivo, de graça, no Record Plus. Agora a bola vai rolar no Paulistão com São Paulo e Santos. Logo depois tem Super Tela com o filme Covil de Ladrões. Tá imperdível. Uma boa noite, ótimo domingo. Boa noite, bom jogo para você. Bradesco, entre nós, você vem primeiro.